Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal YouTube. Eu sou Isabel Matos, Comunicação Interna, o tema que à data e de há uns tempos para cá, uns largos meses para cá, tem sido a linha orientadora das partilhas que por aqui faço. Comunicação interna, porquê? Porque é uma das ferramentas de autoconhecimento super eficazes que depende de ti, da tua consciência, de entenderes que a forma como te falas, a forma como te comunicas é essencial para o teu ser e estar na tua própria vida. Se estás aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu nome é Isabel Matos e tenho como missão ajudar-te a alinhar a tua vida naquilo que tu intitulas como sendo uma vida pessoal de sucesso, o teu sucesso, a tua vida pessoal e sempre, sempre, sempre no melhor e mais equilíbrio emocional. É sobre as emoções que as nossas vidas se alicerçam, é com as emoções que as nossas vidas fluem e são validadas e são as emoções que nos permitem a nós ser quem somos na nossa vida e com o outro. E a comunicação interna, como te dizia, uma das ferramentas essenciais de autoconhecimento, traz-nos em consciência, entrega-nos em consciência exatamente essas mesmas emoções. Em todos os relacionamentos com os quais vamos interagindo, todos, desde os mais íntimos e pessoais aos mais afastados e sociais. Portanto, se estás aqui pela primeira vez ou se já assistes, imensamente grata, subscreve o canal, partilha os vídeos se te fizer sentido, faz chegar esta mensagem àquelas pessoas que para ti te fazem sentido a mensagem e um gosto para que de alguma forma o YouTube mexa aqui algumas situações completamente alheias a mim, que eu de todo conheço, não me apetece conhecer, mas sei que é assim que funciona. Então vamos lá. Hoje, o que é que eu vos trago aqui hoje? Verdade pessoal. O que é isto de verdade pessoal? Contextualizando aqui um bocadinho para que entendam o porquê deste tema hoje como comunicação interna. A verdade é um valor, junto com outros tantos da minha vida, pessoais, nomeadamente, por exemplo, a liberdade, mas a verdade é um valor que realmente eu prezo muito e tem sido transversal ao longo da minha vida, tanto quanto a liberdade, diria eu. Neste momento, hoje aqui convosco, nem sei muito bem qual teria mais peso em mim de escolha, de prioridade. Mas hoje vamos à verdade, ao valor da verdade. E isto porque o valor da verdade é um peso grande em mim. Porque eu sempre defendi aquilo que acreditava. Eu sempre me insurgi nos assuntos e nos temas pelos quais debatia e acreditava serem verdade na minha vida, para a minha vida, para mim. E durante muitos anos esta verdade magoou-me, magoou os outros com quem eu interagia, e mais uma vez, desde os mais íntimos e amigos aos mais longe conhecidos e sociais, e era uma verdade imposta. Só que durante tantos anos, esses que eu aqui partilho, eu não tinha consciência desta imposição e desta dor, que esta minha defesa de verdade pessoal, daquilo que eu entendia como verdade pessoal, efetivamente estava desequilibrada. E mais uma vez, por não entendimento das emoções que aqui estavam a emergir quando eu defendia essa dita verdade. A verdade é que quando defendia a verdade, a dor que eu sentia, a incompreensão, o desentendimento do outro para comigo, a despertença, a desconexão, o desalinhamento, tudo o que seja que nos afastasse, era tão forte que ao invés, à data, de eu me colocar dentro dessa verdade e questionar o que é que em mim me fazia defender daquela forma, eu criava uma raiva, uma zanga muito grande em mim sobre esta dita incompreensão do outro e então ainda crescia mais esta necessidade de eu querer defender, impondo que aquela era a verdade, que devia ser vivida e partilhada. Quando eu começo neste autoconhecimento mais consciente, há coisa de 20 anos atrás, por volta dos meus 30, mas de uma forma mais intensa, desde 2010, intensa no sentido de consciência presente mesmo. Eu quero saber quem sou, eu quero mergulhar mesmo em mim. Portanto, foi desde 2010, mas garantidamente
há 20 anos para cá, portanto desde os meus 30 anos que eu começo a querer ir por aqui, começo então a entender de onde é que vem esta necessidade de defesa e de imposição e começo a compreender que efetivamente é um caminho pouco saudável este de imposição e de fazer valer a tua verdade pessoal ao outro. E isto tem sido um percurso, como já partilho contigo, de há 20 anos para cá e garantidamente há cerca de 11 muito consciente e com objetivos muito específicos de quem eu sou, de me querer conhecer. E de repente a verdade pessoal começa a ser desconstruída com alguma dor, com alguma resistência aos apegos, ao dito desapegos, a determinadas coisas que em mim já estavam enraizadas como sendo assim. Isto foi sendo um caminho, um percurso gradual de cair, de levantar, de entender, de compreender, ir lá atrás, perceber as emoções, ressignificar, depois com toda a experiência que eu vinha adquirindo, não só em idade física, como também em todas as vivências que eu ia presenciando, e eu sendo o denominador comum da minha vida, não é? Tu sendo o denominador comum da tua vida, sempre com esta situação em mente de eu quero saber quem sou, eu quero saber o que me leva a ser assim, o que me leva a não ser assim, eu quero saber como é que eu posso ser de outra forma e se me faz sentido ser de outra forma, como é que eu posso estar mais alinhada com quem eu sou sem perder quem eu sou. E isto tudo foi sendo um percurso gradual, ok? E então quando eu entendo a verdade pessoal, eu começo a entender as verdades pessoais. E isto é engraçado, agora estou aqui a pensar em loco convosco, conforme estou a partilhar, está a acontecer pensamentos, é que realmente isto depois começa a ser tão natural que realmente o teu propósito com a tua missão, ou seja, quem tu és versus quem tu queres ser para o outro, começa a ser aferido. Por isso é que eu não me canso de dizer que não tenham medo de se transformar e de se mudar de forma regularmente. Não tenham mesmo. Porque o mudar e o transformar regularmente de todo significa sair de quem és ou deixar de ser quem és. Pelo contrário. Quando tu tens a humildade de mudar e de transformar, tu estás exatamente a caminhar para quem tu és. Tu estás exatamente a caminhar a ser quem tu és. Porque efetivamente a Isabel dos 10 anos não é a mesma dos 20, não é a mesma dos 30, não é a mesma dos 40 e mesmo agora aos 51 eu já não sou a mesma Isabel dos 50. E quanto mais experiências te vais permitindo viver, mais tranquilidade tu assumes nessas mudanças e transformações, porque é necessário que isso aconteça para tu estares mais perto de quem és, para estares mais alinhado com quem és. Então este entendimento da verdade começou a dar-me uma perspectiva completamente diferente de todas as verdades pessoais que eu hoje, enquanto mentora e enquanto alguém que facilita acompanhamentos e programas de autodescoberta, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, uma das minhas grandes premissas é isso, é permitir-te, facilitar-te a viver a tua verdade pessoal sem desrespeito pela verdade alheia e entenderes o que é para ti realmente esta tua vida pessoal de sucesso, com todas as áreas, com todas as partes e pessoas da tua vida. Então a verdade pessoal de todo tem de ser imposta, de todo. Pelo menos aqui, Europa, garantidamente Europa é grande parte do mundo, as verdades pessoais não têm de ser impostas. Eu vou arriscar mesmo dizer em todo o mundo. Porque sim, também já tive privilégio, poucas pessoas, mas o suficiente, pessoas com alguns grandes desafios materiais e físicos devido aos seus locais geográficos de vida. Essas pessoas conseguem defender as suas verdades pessoais mesmo estando limitadas por uma verdade social e coletiva. Não sei se faz sentido, para mim faz muito. Então estas verdades pessoais não têm, necessariamente têm de ser vividas dentro e de todo ser impostas. E eu vou aqui dar um exemplo muito prático. A minha verdade pessoal de liberdade tem um caminho que é validado pelo meu percurso de vida. Portanto, a minha liberdade é validada, é entendida e compreendida
dentro daquilo que eu sei e vivenciei, experienciei no meu percurso de vida. Como é que eu posso impor esta minha verdade de liberdade a uma outra pessoa que não viveu o que eu vivi e não experienciou o que eu experienciei? É impossível. O que acontece, sim, é match, são pares, são reconhecimentos, são identificações dentro desta verdade de liberdade em grupos de pessoas. Como assim? Porque em momentos de vida experienciaram situações idênticas. E então aquela liberdade que está a ser espelhada como verdade naquele grupo de pessoas que partilharam identicamente as mesmas experiências e vivências vai fazer sentido. Obviamente que de hoje para amanhã esse grupo de pessoas vai defender uma liberdade muito idêntica exatamente pelas suas experiências e vivências. E isso acontece em todo lado do mundo. Todo lado. Por isso é que a cultura depois acaba por ser tão importante na sua limitação de verdades pessoais como na potencialização das verdades pessoais. Também é importante. E então, neste caminho, o que eu quero partilhar contigo aqui é que a tua verdade pessoal está sempre alinhada, ou pelo menos é sempre a mais certa naquele momento para ti. Perante tudo o que eu acabei de dizer, perante as tuas experiências, vivências, perante o teu percurso de vida. Mas traz a ti a consciência, traz a ti a humildade, que é o grande desafio, de entender que essa verdade pessoal de todo pode ser imposta à verdade pessoal do outro. O que pode sim ser feito e deve ser feito, e é aquilo que eu defendo, é encontrarem uma verdade comum, se esse outro for importante para a tua vida, se esse outro for importante para ti. Então existe uma verdade comum, exatamente, do exemplo que eu te partilhei. A minha liberdade é minha, a tua liberdade é tua. Realmente existe aqui uma conexão, existe aqui uma partilha de situações idênticas, de vivências e experiências que faz com que a minha verdade vá de encontro à tua e vice-versa, que nos acrescenta um ao outro. A minha verdade acrescenta a ti, a tua acrescenta-me a mim. Não deixamos de ter as nossas perspectivas de verdades, mas conseguimos construir e viver numa verdade comum. Eu não te imponho e tu não me impões, dividimos-nos, partilhamos-nos, como qualquer casal, como qualquer relação saudável, na profissão, nos teus amigos, familiares, amorosa, o que tu quiseres, com o próprio dinheiro, o que tu quiseres. E a verdade pessoal é exatamente isto. É tu saberes e sentires que estás tranquila com aquilo que defendes porque vives, que estás tranquila quando vais partilhar o que defendes e o que vives, porque tu entendes que é aquilo, verdade pessoal, que tu queres ser e compreendes que a verdade pessoal do outro é aquilo que ele quer ser. Já me disseram que isto seria um mundo idílico. Eu não acredito que seja um mundo idílico, porque eu acredito que nós podemos viver assim. Eu vivo assim com as pessoas que amo. Se todos os dias é tranquilo, eu vou dizer que a maior parte dos dias é sempre tranquilo. O que é que acontece nas exceções? Somos todos humanos. As ditas discussões, que eu gosto mais de chamar de debates, porque efetivamente não são discussões, pelo menos dentro da minha família não são discussões, são debates, em que apenas há situações de partilhas de opiniões sem imposição. E a verdade pessoal pode ser vivida tão intensamente no indivíduo como num grupo, seja ele qual for, desse mesmo indivíduo. Porque as verdades coletivas são criadas, são nascidas e são surgidas de verdades pessoais que se identificam uns com os outros. Portanto, de repente apetece-me dizer-te que para um exercício, para ti, de acordo com a idade que tu tenhas, fisicamente falando, lembra-te de algo que para ti, como valor, por exemplo, podes ir aos valores, tudo bem, o valor da liberdade, o valor da própria verdade, vai ao valor da própria verdade. O que era verdade para ti há 5 anos atrás ou 6, que hoje essa mesma verdade continua a ser importante?
mas já tem outro tom. O que era verdade para ti dentro dessa verdade que tu hoje sabes que é importante para ti, há 15 anos para trás? O que era importante dentro dessa verdade? Qual era o ritmo dessa verdade? Qual era a dinâmica dessa verdade? Que 15 anos depois essa mesma verdade se mantém porque faz parte de quem és, mas já tem outro registro. E tu vais ver quão interessante é perceberes que a tua evolução, o teu crescimento, tem muito, muito a ver, para não dizer tudo, com o teu percurso de vida. Porque da mesma forma que tu cresces fisicamente e eu também, que nós vamos fazendo anos de idade, há muitos, muitos de nós que permaneceram estanques numa verdade, porque estamos a falar de valores de verdade, de há 20 anos para trás, e não evoluíram mais. Cresceram fisicamente, mas o percurso que foram fazendo, as suas experiências, as suas vivências, não estiveram disponíveis para que aquela verdade, de há 15 anos atrás, crescesse com esse mesmo percurso. E mais uma vez está tudo bem, porque é a verdade deles, é o caminho deles. Se não fazes match com eles, se não há conexão, se não há identificação, só tens de respeitar e escolheres o teu caminho para continuares a viver a tua verdade pessoal. Verdade pessoal é entendimento e compreensão da tua vida, é entendimento e compreensão da tua vida e é aceitação da verdade do outro pelo entendimento e compreensão da sua vida. Se estás e te identificas, agrega valor, criem verdades comuns. Se não és, não estás, não te identificas, também não faças moça, sai, respeita e cada um vive a sua verdade. Porque a vida vale a pena. Precisamos todos uns dos outros, mas de todo necessitamos de sair quem cada um é. Um grande beijinho e vemo-nos por aqui.